Vamos para esse nosso encontro de hoje. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nesse encontro, nosso objetivo aqui é entender como é possível criar uma renda extra e, diga-se de passagem, né, Brasil, que não é qualquer renda, tá? Não é qualquer renda, não. Se você se dedicar na consultoria de carreira, olha, eu posso te garantir que tem várias outras carreiras aí no mercado que não te geram o resultado financeiro que você pode ter com a consultoria. Eu posso te garantir isso. Existe um mercado enorme, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. E a intenção é te apresentar o tamanho da oportunidade que existe na consultoria de carreira para você fazer uma renda extra ou para você realmente fazer a transição. Então, de repente, se você já é de uma área, né, mais voltada para a parte de humanas, né, o Rodrigo, por exemplo, acho que é psicólogo, de repente você é da área administrativa, da área de RH mesmo, seleção, treinamento. Então, você já conhece um pouco ali, muitas vezes, se é dessas áreas, os bastidores que envolvem o mundo do trabalho, o mercado de trabalho. O que as empresas buscam em uma profissional, quais são os gaps, as dificuldades, que esse profissional enfrenta. Então, você já percebe um pouco disso do lado de quem representa a empresa, né? Do ângulo ali do contratante, que é a empresa. O que a gente vai precisar desenvolver? A gente precisa desenvolver um outro olhar. Qual olhar? O olhar de oportunidade de negócio. E é assim que as empresas nascem. Qualquer empresa, quando ela nasce, ela primeiro, claro, né, antes de existir uma estrutura de uma Microsoft, de um Google ou todas essas empresas, primeiro existiu alguém que identificou um problema, usou as competências e habilidades que ele tinha para resolver aquele problema e essa pessoa teve a coragem de começar a oferecer esse serviço ou um determinado produto até ele se validar. Validou, a pessoa escala o negócio, vai precisar de equipe, de time, e isso tudo é coisa pra frente, que no futuro você pode ter também, tá? Então você pode também no futuro, conforme você se dedica, se engaja e se empenha num negócio, chegar numa situação em que você vai precisar contratar gente, top. Mas por hora, a gente vai dar o primeiro passo e vamos aos poucos. Então, o primeiro passo é você encontrar e enxergar a oportunidade na consultoria de carreira. E essa oportunidade existe. Existe e é um mundo de possibilidades, é um oceano azul que dá para você nadar de braçada, porque tem pouquíssimos profissionais que atuam nessa atividade. Tem até empresas, gente, só para você ter ideia, são tão poucos profissionais que atuam aí como autônomo nessa atividade da consultoria de carreira, que existem empresas que fazem esse trabalho, que fazem o trabalho de assessment, de outplacement, que é a parte de orientação de carreira, de movimentação no mercado, de recolocação dos profissionais, de treinamento e orientação para a carreira. Então, existem empresas que fazem isso, grandes empresas. Mas a gente vai descobrir aqui que você não precisa estar numa dessas empresas para oferecer o seu serviço, tá? Então, simbora. Como que a gente faz isso? Então, como criar uma renda extra atuando como consultor, como consultora de carreira? Legal. Então, primeiro, o que é a consultoria de carreira? Primeira coisa, a consultoria de carreira é um serviço, é uma prestação de serviço de orientação, de direcionamento, de norte. Então, o consultor de carreira é uma pessoa que identifica as necessidades do mercado de trabalho, que acompanha as mudanças, as transformações, os dilemas também. Agora, por exemplo, nós estamos diante dos dilemas da inteligência artificial, né? Você deve estar acompanhando isso aí, né? Como lidar com a internet, como lidar com o chat GPT, como o profissional moderno precisa lidar para usufruir dos recursos e dos benefícios da tecnologia, mas não sofrer as consequências no impacto da própria carreira dele de ter um prejuízo no trabalho, de perder oportunidades de trabalho e de emprego. Então, o consultor de carreira acompanha isso tudo, observa esse mercado e ajuda, apoia empresas e profissionais
que querem, então, estar atentos a essas oportunidades, mas também querem se preparar para não enfrentar determinadas ameaças. Então, o consultor de carreira faz isso. Deixa eu só confirmar. A internet, gente, tá funcionando bem aí? Tá tudo certo? Tá, né? Então, bora. Então, o consultor, ele acompanha isso tudo. Ele acompanha as condições de emprego, as formas de trabalho, né? Quais são os tipos de contrato de trabalho que existem, as necessidades de movimentação do formato de trabalho, por exemplo, no cenário de pandemia, enquanto, né, antes de chegar na pandemia, no Brasil, nós tínhamos ali 99, 95% da população trabalhadora que só conhecia o formato presencial. Você concorda? Só conhecia o formato presencial. Diante de uma situação de pandemia, todos nós precisamos nos adaptar para atender, oferecer serviços, soluções, entregar o nosso trabalho através do formato remoto. O que isso significa? Uma situação de um problema global gerou um impacto na forma de as pessoas trabalharem, na forma de elas entregarem, na forma de elas também viverem e lidarem com aquilo no trabalho. E as empresas precisaram se adaptar? Claro que precisaram se adaptar. Então, o consultor de carreira é uma pessoa que está atenta a isso tudo. Quantas vagas surgiram no formato 100% remoto graças a essa situação, impulsionadas por essa situação de pandemia? Quantas vagas surgiram? Muitas vagas. Foram muitas vagas que surgiram. Então, antes a gente não tinha essa possibilidade. Quantas empresas abriram mão dos seus escritórios presenciais? Então, a empresa tinha uma sede, ela tinha vários prédios locados, andares e andares, e ela abriu mão disso. Por quê? Porque na pandemia ela percebeu que ela precisou estruturar um cenário de trabalho home office da sua equipe. E toda a equipe se transformou em um trabalho remoto. O que ela precisou fazer? Ela viu que valia muito mais a pena, então, gerar essa economia do valor investido na locação e tal, e fazer um outro movimento para apoiar esses profissionais nessa adaptação do home office. O consultor de carreira tem que estar atento a isso. Tem que estar atento às dificuldades que muitas vezes o profissional enfrenta nessas movimentações e mudanças que o mercado de trabalho cria e a gente se depara por vários motivos. E também precisa estar atento, o consultor, a consultora de carreira precisa estar atenta a essas demandas que as empresas enfrentam. Porque encontrar um profissional que tenha habilidades de trabalhar no formato remoto não é também algo tão simples como algo que a gente estava acostumado de alguém que trabalha 100% no presencial. Olha só, gente, se a gente for analisar até o movimento de formação acadêmica, é mais um ponto de atenção para a consultora, para nós em carreira. Antigamente, não se pensava em fazer um curso online. Né? Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha disciplinas online, tinha ali um curso semipresencial nascendo. Não sei se alguém aqui está acompanhando isso comigo, né? Se você viveu isso, de ter algumas matérias na faculdade, na pós, semipresencial, de ter alguma coisa ali pequenininha online. Com a pandemia, antes da pandemia, a gente já vinha iniciando esse movimento de fazer cursos online, muitas coisas no YouTube, muito conteúdo à distância. Só que a pandemia intensificou, o que significa que os profissionais hoje têm a flexibilidade de se qualificar em qualquer lugar, em qualquer horário, dependendo do curso que eu contrato. Então, olha só, isso são cenários de carreira que você, consultor, precisa acompanhar. Você precisa acompanhar como consultor esse cenário. É um cenário de movimentação, de transformação no trabalho, no ensino, e isso afeta diretamente a forma que as pessoas trabalham, a forma que as pessoas entregam e também as relações profissionais. Ótimo, considerando todo esse cenário, você como consultor vai fazer o quê? Vai auxiliar pessoas e, dependendo da situação, até empresas, para que eles ocupem a melhor posição que eles podem hoje na carreira que eles escolheram ocupar. Então, que demanda que a gente tem hoje no mercado?
Quantas pessoas você conhece que estão insatisfeitas no trabalho? Você conhece alguém? Pessoas insatisfeitas no trabalho? Gente que estudou muito e ganha pouco, gente que trabalha muito longe de onde mora e tem que fazer um esforço enorme de locomoção todos os dias, na ida, na volta. Você conhece pessoas nessa situação? Pessoas que se sujeitam às vezes a um ambiente de trabalho difícil, pesado, que tira ali as energias dela, né? Quando eu falo energia não é nada cósmico não, gente. Eu tô me referindo aqui a esperança, às vezes, sabe, de ir para o trabalho. Eu passei por isso já. Eu já passei por isso. Só de pensar, poxa, eu vou ter que levantar para ir para um determinado lugar. Como eu sofria de pensar nesse cenário. Eu tenho que levantar para ir para determinado lugar. Isso era motivo de sofrimento para mim. Assim como eu passei por isso, você deve conhecer pessoas que estão nessa situação. E por que eu tô te ilustrando isso? Olha só. Além de todas essas possibilidades, tem muitas pessoas que ocupam vagas hoje e elas não são qualificadas para aquilo que elas fazem. Você deve viver e acompanhar isso também. Você deve acompanhar colegas de trabalho, colegas de outras áreas, de empresas que você observa. Você é cliente de muitas empresas, de muitas marcas, muitos serviços. E eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com uma situação que você foi ser atendido por alguém e você observou assim, poxa, mas não acredito que fulano representa essa empresa. Eu não acredito que esse é um profissional que representa essa empresa. Tá ocupando essa vaga aqui e que, dependendo da vaga, ganha um salário muito bom para não entregar o trabalho que é pago para fazer. O que a gente consegue identificar com isso? Então tem pessoas boas fora desses empregos, tá? Então tem gente boa que não tá na vaga que deveria estar. Por quê? Porque essa vaga com certeza está sendo ocupada por algumas pessoas que não tem as competências ou o comprometimento, o empenho que deveria ter. Tem pessoas boas trabalhando em lugares difíceis e que subtraem mais delas do que agregam, e nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então isso é mais uma justificativa para você do cenário que você como consultor pode identificar de oportunidade. Tem muita gente boa infeliz no trabalho. Muita gente, mas muita. Tem muita gente boa que até gosta daquilo que faz, se identifica, gosta das pessoas, do ambiente, mas às vezes a pessoa já está num outro momento de vida, ela quer fazer uma transição, ela busca uma vaga diferente, ou ela busca uma atividade nova, um novo desafio, ou ela busca um salário melhor, ou ela busca uma nova forma de trabalho. Se antigamente, antes da pandemia, era impossível pensar no trabalho remoto, gente, pensa aqui comigo, quantas pessoas você conhece que hoje buscam vaga 100% remoto? Você conhece alguém que busca vaga 100% remoto? Ou pelo menos híbrida? Falei agora há pouco com uma pessoa numa diagnóstica de carreira. Acabei de falar com uma pessoa. A vaga que mais atende a necessidade dela hoje, sabe qual é? É uma vaga híbrida, no mínimo híbrida. Mas o mundo ideal seria 100% remoto. Esse seria o mundo ideal. Então, olha só, tem muitas pessoas que precisam, que querem fazer esse caminho, mas não sabem como fazer. Então não sabe como se posiciona no mercado diante dos RHs, não sabe como constrói um currículo interessante, atrativo, que realmente represente quem ela é, o histórico dela, o que ela já construiu. Tem muita gente, muita gente que não sabe vender a imagem, né, do que ela realmente entrega, criar essa credibilidade do que ela entrega através do currículo, não sabe utilizar o LinkedIn para se posicionar. Tem um dado que eu uso há muito tempo e que faz muito sentido, você precisa saber disso para identificar a oportunidade. Você sabia que 94% das empresas só contratam pelo LinkedIn? Ela não cadastra vaga na Cato, não cadastra na InfoJobs, no vagas.com, em nenhuma dessas. Ela cadastra no LinkedIn. Isso é um dado para você considerar, consultor. Presta atenção, de novo. 94% das empresas contratam através do LinkedIn. Você está conseguindo compreender comigo o tamanho da oportunidade que existe aí? Se 94% das empresas e das melhores empresas nacionais, multinacionais, querem encontrar os melhores profissionais no LinkedIn, quantas pessoas você conhece que talvez estejam nesse perfil de bons profissionais que poderiam ocupar essas vagas, mas que não sabem se posicionar no LinkedIn?
Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias. Várias, que até hoje acha que o LinkedIn é só um site de vagas, que até hoje acha que é só mais um site, é tipo um acato da vida, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, tá fazendo sentido para você o tamanho da oportunidade? Nesses 2 pontos que eu citei aqui, currículo e LinkedIn, você já tem 2 pontos de início de oferta de serviço na consultoria de carreira. Poxa, Kelly, calma lá, vamos organizar as coisas. Bora organizar as coisas para ficar mais claro para você? Você não precisa ser um profissional da área de RH para trabalhar com carreira. Você não precisa ser um profissional da área administrativa para atuar com carreira. Você não precisa ser um psicólogo para atuar com carreira. Não é um pré-requisito. Porém, se você já tem alguma base de alguma área, você tem um diferencial por conhecer aquela área, o que significa que você pode subnichar o seu atendimento. Então, vou explicar. Poxa, o Rodrigo que está aqui, o Rodrigo é psicólogo. Se o Rodrigo se decidir em atuar como consultor de carreira para psicólogos, ele vai poder auxiliar todo o caminho de carreira para qualquer pessoa que decide entrar na psicologia. Não estou dizendo que ele só precisa atender esse público. Presta atenção aqui comigo. Ele pode atender também esse público. Mas por ser algo próprio da área dele, é algo que ele domina mais. Então ele entende as dores, ele entende as dificuldades de um psicólogo no início da carreira, de um estudante de psicologia, de alguém que já é psicólogo há muito tempo, mas que quer fazer uma transição. Ele entende essas dores e ele pode, como consultor, apoiar outros psicólogos que é próprio da área dele. Tá fazendo sentido? Sinaliza aí pra mim. Manda aí um sinalzinho de coraçãozinho pra eu saber se faz sentido ou não. E enquanto isso, manda aí para as pessoas que você conhece e sabe que essa pessoa tá precisando fazer uma renda extra. Manda aqui essa live. Manda aí, por favor, porque pode ajudar outras pessoas. O que eu tô querendo te trazer nesse encontro de hoje, Brasil? Presta atenção, presta atenção. Você não precisa ser um profissional de nível pleno ou sênior para atuar com carreira. Você precisa primeiro considerar as oportunidades que eu acabei de te apresentar, que são muitas. Você precisa considerar a área que você já atua como ponto de partida para você, porque é algo que você já conhece, é o seu habitat hoje. Eu, por exemplo, eu sou da área de RH, conheço muita coisa da área de RH, o que significa que eu tenho mais facilidade em transitar na área de RH. Ai, Kelly, então eu só posso trabalhar com RH? Não, nada disso. Eu, na consultoria de carreira, apoio profissionais de TI, de finanças, de marketing, logística, de várias áreas, da educação. Então, como consultor de carreira, como consultora de carreira, você pode apoiar pessoas de várias áreas, de muitos nichos, mas para começar, Brasil, presta atenção aqui no insight. Esse insight é insight de milhões. Presta atenção. Para começar, você pode iniciar em áreas que você se sente mais confortável. E que área que você se sente mais confortável? Na sua área. Tá fazendo sentido? A sua área é a sua zona hoje de conforto. É onde você já tateia com mais tranquilidade, você domina mais. Ai, Kelly, mas como que eu faço? Mas peraí, vamos lá. Como que eu faço se eu estou no começo da minha faculdade ou se eu não terminei a faculdade? Como que eu faço se eu nem comecei a faculdade? Bora! Primeiro, você não precisa estar na faculdade para ser consultor de carreira. Se você considera como ponto de partida a área que você está e o cargo que você ocupa hoje ou cargos anteriores que você ocupou, você pode ajudar outras pessoas que não fizeram o caminho que você fez a fazerem esse caminho. Então, vou explicar, tá? Ah, eu sou um assistente administrativo. Eu posso orientar outras pessoas? Claro que eu posso. Quantas pessoas você conhece que gostariam de conhecer a área administrativa, mas que não tem ideia do que é a área administrativa? E se você é assistente, o que significa que você pode orientar outras pessoas que querem ingressar nessa área. Tá fazendo sentido? Faz sentido? Eu não sou estagiária mais, mas eu já fui estagiária. Eu sei as dores do estagiário. Eu posso ajudar outros estagiários? Devo. Claro que eu posso, Brasil.
É mais uma oportunidade de carreira para você. Quando a gente pensa nesse recorte aí, nesse público de primeiro emprego ou, né, de início de carreira, quantos profissionais nessa fase não sabem montar um currículo? Você já pegou algum currículo de alguém no começo da carreira? Ou me manda aqui, quem já teve dificuldade com o currículo? Manda aqui pra mim. Quem já teve dificuldade com o próprio currículo? Se sentiu inseguro com o próprio currículo? De você olhar e falar assim, nossa, isso aqui parece currículo de lan house. Meu currículo tá igual de todo mundo, genérico. Quem já teve dificuldade com o currículo? Olha aí, o Rodrigo. Eu já tive dificuldade com o meu currículo. Eu já tive. E aí, pasme. Profissionais de RH também têm dificuldade com o currículo. Até os próprios profissionais de RH. Quem não é de seleção, principalmente, tá? Quem não é da área de seleção, porque quem é da área de seleção entende um pouco mais ali da organização, da estrutura, do que não pode faltar no currículo, de alguns cuidados para não errar, né, na informação, nem na informação de menos, nem na informação de mais. Então, quem é de seleção tem esse olhar mais apurado. E quem não é de seleção? Quem não é da área de seleção, gente, não tem esse olhar desenvolvido. Não tem. Eu, às vezes, pego o currículo de profissionais de RH, sei lá, de treinamento, da área de DP, da área de cargos e salários. Aí vem lá 3 folhas de currículo. Que chance que essa pessoa tem com 3 folhas? Que recrutador vai parar para ler 3 folhas de currículo? Pensa aí comigo. Pensa comigo. Será que vai rolar? De um recrutador parar 10 minutos com um currículo? Nem a pau. Não vai rolar, não vai ficar, não vai. Então, olha só a oportunidade que você tem de fazer renda extra como consultor de carreira. Kelly, então vamos lá. Eu, independente do nível que eu estou, eu posso estar no começo da minha carreira, mas tem gente que nem começou. Eu posso apoiar quem não começou. Eu posso estar no primeiro degrau, tem gente que ainda nem pensou em dar esse primeiro passo. Tem gente que nem sabe que existe o degrau. O que significa que você pode faturar com consultoria de carreira, dando esse apoio para essa pessoa que quer dar esse passo, mas não sabe que passo é esse, não sabe como dar o passo. E o primeiro passo que um profissional precisa é um currículo. Currículo é um primeiríssimo serviço que você pode oferecer como consultor de carreira. E eu quero te lançar esse desafio aqui. Primeira coisa, analise o seu currículo. Analise o seu próprio currículo. Então, bora falar aqui rapidinho disso? Se o currículo pode ser um ponto de partida, um serviço de início para você na consultoria de carreira, então eu vou cobrar um valor tabelado para oferecer esse currículo? Não, nada disso. Você vai desenvolver um olhar de consultoria. O que é um olhar de consultoria? É um trabalho personalizado. Você vai entender o momento dessa pessoa, o que ela já viveu na história dela, o que o mercado espera para a vaga que ela busca e vai unir as duas coisas e auxiliar essa pessoa na construção desse currículo que realmente transmita a imagem da pessoa que ela é, dos resultados que ela já teve. Então não é falar o que o RH quer ouvir de qualquer jeito. Tem gente que faz isso. Coloca um monte de palavra bonita que nem sabe o significado da palavra. Brasil, cuidado com isso aí. Não, nada disso. Você tem que saber o que significa. A pessoa, o dono do currículo, ele tem que saber o que significa aquilo. Ele tem que ser capaz de se sentir seguro na entrevista de sustentar tudo que ele colocou no currículo. Então, você como consultor vai apoiar essa pessoa nisso. E por que eu estou te dizendo que o currículo pode ser um serviço de entrada para você? Precisa ser um serviço de entrada. Por quê? Porque, primeiro, ninguém é contratado sem currículo. Currículo é o primeiro documento que um profissional precisa ter para se posicionar no mercado. Anota isso aí no seu caderno. Currículo é um documento, e é um documento que apresenta uma pessoa para uma empresa, uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Se essa pessoa física não sabe usar dessa ferramenta de forma adequada, a pessoa jurídica não vai conhecer essa pessoa. Então, tem pessoas que têm muita facilidade com relacionamento, por exemplo. Tem gente que tem uma rede de network incrível, enorme, que pode contar com amigos, familiares, uma pessoa bem relacionada, que sabe conversar, que deixou uma boa marca por onde passou, bacana, legal.
Aí imagina esse cenário comigo. Essa pessoa, bem relacionada, está em busca de uma oportunidade e ela aciona a rede dela. Ela monta, fala para a rede, comunica para a rede, olha, estou em busca de um emprego novo, de uma oportunidade melhor, legal. Aí alguém da rede fala, poxa, que legal, que bacana, me manda o seu currículo. Aí essa pessoa não tem um currículo. Ó um cenário, não tem um currículo. É uma demanda para o consultor? Claro que é. Tá? Então, por melhor que seja o profissional, consultor, entenda isso aí, inclusive para você, tá? Eu tenho um currículo atualizado e eu sugiro que você tenha o seu também. Quem tem o currículo atualizado aí, sinaliza aí pra mim. Quem tá com o currículo bonitinho atualizado, se surgisse uma oportunidade dos sonhos, você tem ele salvo no Drive pra mandar agora. Sinaliza aí pra mim. Quem tem esse currículo prontinho hoje? Quem não tem, sabe qual é o cenário que está se deparando? De não estar pronto ou pronta para as oportunidades. Aí, ó, tem não, né? Então, bora fazer? Esse é um desafio. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Por melhor que seja o profissional, se esse profissional não tem um currículo que transmita credibilidade do que ele já fez, do que ele é capaz de resolver, essa pessoa já está fora da oportunidade. Perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Ah, mas Kelly, como é isso? Você acabou de me dizer que se essa pessoa tem uma boa rede de networking, alguém vai encaminhar o currículo dele. Vai, só que quando o currículo bate na pessoa que é responsável pela vaga, chega no RH ou chega no dono da vaga, no gestor da vaga, se o currículo não tem as palavras que o recrutador, que o gestor da vaga busca, essa pessoa, que era a pessoa certa para a vaga, perdeu a oportunidade. Olha aí a oportunidade para você, consultor. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Você tem a chance, com a orientação de currículo, com a consultoria de currículo, de ajudar pessoas físicas a se comunicarem de forma mais alinhada com as demandas da pessoa jurídica. E quanto mais alinhado está essa comunicação, quanto mais ajustado está essa comunicação, maior é a chance desse candidato. Maior é a chance do candidato. Então, vou repetir para você. Presta atenção no tamanho da oportunidade. Tem muita gente boa fora do mercado ou fora das melhores oportunidades, já de início, porque essa pessoa nem sequer está atenta para elaborar um próprio currículo. E ela não aprendeu isso em lugar nenhum. Não aprendeu. E aí entra a sua possibilidade, consultora. Aí que entra a sua possibilidade, a oportunidade para você. Nós não aprendemos isso na faculdade. Não sei se você aprendeu, porque eu não aprendi. E olha que eu fiz faculdade de RH. Eu não aprendi a elaborar um currículo com toda a estratégia na faculdade. Eu não aprendi isso. Nem na faculdade de RH. Quem dirá outras áreas? Então, se eu não aprendi isso na área de RH, como analisar um currículo, como estruturar um currículo, como me posicionar no currículo, não aprendi isso na faculdade. Eu vim aprendendo isso na vida. Se a gente não aprende isso na faculdade e vai na vida por tentativas e erros, a gente tem grande chance de perder grandes oportunidades por falta de orientação. E aí entra a sua atuação como consultora de carreira, como consultor de carreira. Poxa, se eu sei o que é importante ter no currículo. O que é importante ter no currículo, Kelly? Então, alguns passos rápidos. Primeiro, dados pessoais. Dados pessoais atualizados. Você, como consultor, precisa aprender isso, porque é um serviço de entrada para você. O seu cliente precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio nisso. Dados atualizados. Legal. São todos os dados? Não. Endereço a gente não põe mais no currículo. Documentos não põe mais no currículo. Fotos só se pedirem no currículo. Ah, legal. Próximo passo. Objetivo. O seu cliente precisa ter um currículo com um objetivo claro. Ter um objetivo no currículo é fundamental para o seu cliente. Ah, mas Kelly, e se ele tem interesses diversos? O que ele vai fazer? Ele vai montar currículos para cada vaga. Surgiu a vaga, ele ajusta. Pequenos ajustes finos. E manda para aquela vaga. E daí por diante, tá? Depois, o que não pode faltar no currículo? Experiência. Não pode faltar no currículo formação acadêmica. É muito importante ter no currículo um breve resumo sobre essa pessoa. É muito importante ter no currículo, caso essa pessoa tenha vivências
em projetos, em eventos, alguma coisa de destaque, que ela coloque isso no currículo. Cursos mais recentes que ela fez na área de atuação. Então, você como consultor e consultora, você na consultoria de carreira, pode começar a sua prestação de serviço através da elaboração de currículo. E presta atenção, não é virar uma lan house, não. Você vai prestar uma consultoria, você vai oferecer para o seu cliente a inteligência, a estratégia na montagem do currículo. Então não é só copiar e colar os dados, porque copiar e colar os dados, meu querido, concorda que isso aí qualquer pessoa na lan house faz. Você concorda? Né? Sinaliza aí para mim se está fazendo sentido. Copiar e colar, qualquer um faz. Mas o que o consultor faz? O consultor analisa o cenário e ajuda essa pessoa, dá um suporte para essa pessoa, para ela se posicionar com segurança diante do cenário que ela está. É isso que você vai fazer na consultoria de carreira. É isso que nós fazemos na consultoria de carreira. Agora pensa aqui comigo, se não é possível criar uma renda extra com currículo. Quantas pessoas, resgatando aqui o caminho que a gente iniciou, quantas pessoas você conhece que estão insatisfeitas no trabalho atual? Muitas. Muitas. Quantas dessas pessoas têm um currículo hoje interessante? Eu fiz uma enquete aqui com vocês, ó. Né? Alguém colocou aqui, ó. Muniz, tenho não, né? Não tenho currículo. O Rodrigo, tenho só um modelo que eu acho que poderia ser outro. Então ele tem um modelo, mas esse modelo talvez não está devidamente preenchido ou que não tem tudo que ele precisa ter de informação. Não apresenta tudo que ele poderia apresentar do histórico, do repertório, do know-how que ele tem na área. Agora, olha só, se no nosso próprio caso aqui, no nosso grupo aqui, a gente encontra essa demanda, porque não temos ainda, muita gente não tem um currículo hoje pronto, estruturado, pensando numa boa oportunidade, quem dirá fora, gente? Então tem muitas pessoas que adorariam ter novas oportunidades de trabalho, poder ganhar mais, poder ter mais flexibilidade de horário de trabalho, se tivesse a oportunidade de receber um convite do RH, de participar de uma entrevista que depende de um currículo bem estruturado. Agora, tá bom, Kelly, legal, e como que eu faço isso? Quanto que poderia valer, né? Quanto poderia custar o serviço de assessoria de elaboração de um currículo, de consultoria na elaboração de um currículo? Você poderia oferecer um serviço inicial aí, sabe? Mais ou menos por quanto? Só para você ter uma ideia? Se você, no início da atividade como consultor de carreira, claro, depois de saber exatamente como que estrutura um bom currículo. Então isso é bacana você aprender, tá? Aprende, valida, faz o pro bono. O que é o pro bono? Atender 3 pessoas e ver que funciona. Atende, faz o pro bono, vê que funciona. Bacana. O que você pode fazer? Você pode oferecer análise, reestruturação, assessoria na elaboração de currículo, sabe por quanto? A partir de R$100. Então não vai vender currículo por R$50 não, Brasil. E você não é lan house que faz currículo por R$15. Eu fico doida quando eu vejo isso. Sim, eu ajudo. Não, na verdade, só para ajudar mesmo, eu cobrei ali R$10, R$15. Mas peraí, me desculpa, uma pessoa que cobra esse valor em um serviço, ela não valoriza o tempo de trabalho dela. Então, eu entendi ali que talvez ela não teve um serviço. Talvez o que ela teve foi um copia e cola, que não é o que a gente faz aqui. Não é esse o serviço do consultor. Não é esse o nosso serviço. O nosso serviço é um serviço personalizado para a demanda da pessoa. Agora, quando eu te falo que você poderia cobrar R$100 no início do seu trabalho como consultor de carreira, eu não estou falando cobrar R$100 para qualquer tipo de profissional também não. Eu estou me referindo a cobrar R$100 para uma pessoa que está numa condição ali, né, mais ali popular, uma pessoa que está ali começando a vida também profissional, ou que está em busca de uma recolocação, está desempregada. Então já é um trabalho que você faz também para ajudar outras pessoas, tá bom? Porque dependendo do público que você vai se especializar, e aí eu vou te dar alguns exemplos. Imagina se você pudesse montar um currículo para um CEO de uma empresa.
Você vai cobrar R$100 para a elaboração de um currículo, para assessoria de um currículo de um CEO de uma empresa? Você vai cobrar R$100? Fala sério, né, Brasil? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Essa pessoa, ela requer aí um grau também de complexidade e requer de você um grau de investimento na sua própria carreira, até para entender as necessidades dela, infinitamente maior do que de um assistente, do que de um analista, do que de uma pessoa mais júnior. Tá fazendo sentido para vocês? Então, para atender um público mais júnior, você consegue ter um valor inicial ali de serviço de R$100, R$150 para uma assessoria, um encontro, um único encontro. Agora pensei comigo, se você decidisse oferecer só serviço de elaboração de currículo, se você atender cobrando R$100 apenas na elaboração de currículo, se você atende 5 pessoas na semana, uma pessoa por dia, olha aí, quanto tempo, Kelly, eu levo para fazer elaboração de currículo? Sabe quanto tempo eu levo na assessoria da elaboração de currículo? 1 hora, 1h30. Porque antes eu já fiz uma diagnóstica, né, com essa pessoa. 1h30 tá de bom tamanho. 1h30 para ganhar R$100, tá ruim? Tá ruim? 1h30? Sinaliza aí pra mim, gente. Quanto que normalmente aí um profissional já de nível até pleno ganha por hora trabalhada nas empresas, no formato CLT? Quanto mais ou menos? Eu fiz essa pesquisa outro dia aí. Dependendo do cargo, essa pessoa ganha ali muito próximo de R$100 a hora. É ou não? Tá fazendo sentido, gente? Sinaliza aí pra mim. Dependendo do cargo e também do tempo de experiência, da expertise desse profissional, essa pessoa ganha mais ou menos ali R$100, R$150 a hora. Mas, ó, R$150, alguém que tem muita experiência. Muita experiência. Tá fazendo sentido? Agora faz o cálculo comigo. Acompanha comigo aqui. Se você no começo da consultoria, no começo, depois que você ganha bagagem, ganha vivência, validou, funcionou, tem portfólio, né, tem depoimentos de pessoas que você já atendeu e que funcionou para elas, você vai precisar cobrar R$100 o serviço? A assessoria? Claro que não. Eu, por exemplo, hoje, a assessoria que eu faço de currículo, claro, eu analiso cada caso um caso, né? Até porque o nosso trabalho é também um trabalho de apoio. É também um trabalho. E tem pessoas que, às vezes, elas estão num momento de carreira, gente, que elas não têm condição. Só que presta atenção, é o seu trabalho também. Então, por mais que você queira ajudar as pessoas, você também precisa ser justo com você. Justo com o que você investiu na sua história, justo com o seu tempo de trabalho. Porque eu, por exemplo, eu tô trabalhando aqui com vocês. Esse meu tempo de trabalho aqui é um tempo que eu dedico para estar aqui com vocês, mas eu tô abrindo mão de outras coisas. Isso tá acontecendo com nós aqui, ó. Você tá investindo em você quando você tá aqui comigo. Você tá investindo aqui em você, na sua qualificação. Você podia estar fazendo 500 milhões de coisas, mas você decidiu estar aqui, né? Você decidiu estar aqui. Então, poxa, se eu decidi estar aqui e eu estou investindo em mim, é justo que eu cobre. Tá tudo certo que eu cobre. Só que eu vou analisar. E eu sei que você vai fazer isso, tá? Porque a gente vai fazer mesmo, tá? Então, dependendo do caso, você pode ali ter um valor inicial. Poxa, então tá bom. Para te ajudar, nesse momento, ó, esse serviço não custa esse valor. Não custa esse valor. Mas para te ajudar nesse momento, eu vou cobrar R$100. A assessoria de currículo. Se você fizer 5 atendimentos, 1 por dia... Por que a gente tá falando de renda extra aqui? Tem gente que tá aqui e já trabalha, não tem? Ótimo, coisa boa. Só que quem falou que você precisa depender só do seu trabalho, Brasil? Não, nada disso. Você não pode colocar todas as suas fichas numa única cesta. Você tem que diversificar. É isso que as empresas fazem, gente. É isso que as empresas fazem. Começa a observar, uma empresa que foca num único produto, ela tem um risco no mercado. O que ela faz? Ela começa a ampliar. Então, ela começa no mercado com um produto, aí ela começa a identificar uma outra demanda.
De repente, uma ramificação daquele produto. Como que um produto derivado daquele pode resolver um outro problema? Qual subnicho? Então, elas fazem isso. A empresa faz isso. Nós, como profissionais, e principalmente profissionais de carreira, também precisamos fazer isso na nossa carreira. Então, você tem que diversificar. Colocar suas fichas em outros lugares. Agora, olha só. Olha o tamanho da oportunidade. Poxa vida, Kelly, eu já trabalho e eu quero fazer uma renda extra. Se você decidir fazer uma renda extra fazendo orientação de currículo, assessoria de currículo, você cobrando R$100 por atendimento, então 1h30 ali de atendimento, e se você fizer um por dia, em uma semana você fez R$500. Acompanha comigo o raciocínio, Brasil. Se você atender uma pessoa apenas por dia, apenas com currículo, que é um serviço inicial na consultoria, é o primeiro serviço que a gente aprende a fazer na consultoria de carreira, o primeiro, e o que você também já tem que aplicar no seu próprio currículo, na sua própria carreira, e depois fazendo a de outros. Bacana, primeiro serviço. Se eu aplicar o primeiro e o mais simples de se começar, eu atendendo uma pessoa por dia, em uma semana eu tenho R$500. Em 2 semanas eu tenho quanto? Manda aí pra mim. Em 2 semanas você tem quanto? Se você fizer um atendimento por dia, de segunda a sexta. E eu nem tô falando de fazer sábado, domingo, não, tá? Porque eu sei, trabalhar dá trabalho. Não tem almoço grátis, gente. Não existe isso. É história de falar assim, trabalhe com o que você quer e você nunca mais terá que trabalhar na vida. Mentira. Isso é mentira. O trabalho exige esforço, comprometimento, empenho, dedicação. O trabalho exige isso tudo, tá? É fato. Só que quando a gente tem clareza do propósito, quando a gente se identifica com a causa, isso tem outro significado. Isso movimenta a gente. Isso impulsiona a gente para continuar fazendo. Que é o que tá acontecendo com a gente aqui, ó. A gente se identifica tanto com a causa que, ó, você vai. E você faz escolhas, tá? Agora o cálculo é esse aí. Se eu atender 5 pessoas ao longo de uma semana, eu tenho R$500. 5 pessoas cobrando R$100 cada serviço de currículo. 1h30 do meu dia. 1h30 do meu dia. Se eu atender durante 2 semanas, eu tenho R$1.000. Agora pensa aí comigo, R$1.000 faria diferença pra você? Como renda extra todo mês? Faria? Manda aí um sinalzinho pra mim. Se R$1.000 faria diferença pra você hoje como renda extra, todo mês. Todo mês. R$1.000 faz diferença? Faz ou não? Pensa aí comigo. Quantas coisas você poderia fazer se todo mês você tivesse R$1.000 caindo na sua conta? Livre assim. Livre. Sem desconto de INSS. Pensa aí comigo. R$1.000 todo mês. Ia fazer diferença? Poxa. De repente você pode tirar um projeto ali da gaveta, você pode investir mais na sua qualificação, você pode fazer uma viagem, você pode fazer uma infinidade de coisas, se você contar com uma renda extra, ok? Agora, Kelly, se eu me dedicar a fazer esse trabalho durante o mês todo, quanto que eu tenho? R$2.000. Isso atendendo uma pessoa por dia, de segunda a sexta. Apenas de segunda a sexta. Então, o que eu tô querendo te trazer aqui? Consultora e consultor de carreira. Tô querendo te trazer o tamanho da oportunidade que existe. Muita oportunidade. Por quê? Porque tem muitas pessoas insatisfeitas no que elas fazem, mas ela não sabe por onde começar. E nós, como consultor de carreira, como consultora de carreira, eu sou essa pessoa que ajudo, que auxilio, que apoio, que direciono. É sobre isso, tá? É sobre isso. E aí, eu quero escutar de você. Como que você vê essa oportunidade? Me conta. Manda aí pra mim. Como que você vê a oportunidade da consultoria de carreira pra você hoje? Tá fazendo sentido isso tudo pra você? Tá fazendo sentido pra você isso? Como que você se visualiza nessa nova oportunidade? Olha aí o Rodrigo. Ei, Rodrigo, bora pra ontem. É isso aí. É isso mesmo, pra ontem. Pra ontem, bora fazer acontecer. Existe um oceano azul de possibilidades. Olha o Rex participando aqui com a gente.
Meu Deus, não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Esse é o nosso pequeno cachorro. Tá tudo certo. Tá tudo certo, faz parte. Então, se tá fazendo sentido, nós vamos postar essa live. Quase não é alto, né, Rodrigo? Quase não é alto. Pouco baixo o latido do Rex. Ele é escandaloso, ele gosta de participar. O que a gente vai fazer? Você vai, a partir de agora, como lição de casa, analisar o seu currículo. Para você perceber o tamanho da oportunidade. Quantas vagas talvez você já abriu mão, perdeu, por não ter um currículo bem posicionado? E aí você vai começar a perceber, poxa, além de mim tem outras pessoas que têm essa dificuldade. Tem muita gente no mercado que tem esse gap, que precisa desse suporte, que precisa desse norte. E é sobre isso que a gente está desenvolvendo aqui, tá bom? Então, pra gente ir fechando, quero te perguntar se você tem alguma dúvida, se tem algum ponto aí específico do que a gente tratou aqui hoje, que fez mais sentido pra você, manda aí pra mim. O que faz mais sentido de tudo isso que a gente falou sobre a possibilidade, sobre a oportunidade de fazer renda extra com consultoria de carreira? E aqui a gente especificou bastante um serviço de entrada, que é o serviço do currículo. Conta pra mim. Como que você se visualiza nisso aí? Você gostaria de se projetar, de contar com essa renda extra? Nesses próximos meses, nós estamos em abril, né? Você tem aí mais que a metade do ano de oportunidade para atuar e fazer essa renda extra. Tá fazendo sentido para vocês? Que legal, Rodrigo. Que bacana. Que bacana. Então, continua acompanhando os materiais aqui. Coloca também dúvidas, né, nos stories, nas caixinhas. Coloca aí também aqui no próprio, no feed, né, no que tem e que aparece de conteúdo, as suas dúvidas. Traz, por quê? Porque isso tudo ajuda a criar conteúdo específico para essa demanda, que é de ajudar você a se posicionar nessa nova atuação, a se colocar no mercado como alguém que oferece essa solução, porque existe um oceano azul de possibilidades. Tá bom? Ótimo, coisa boa. Fiquem com Deus, consultores de carreira, e a gente se vê no próximo encontro. Aproveita e já compartilha, isso aqui vai ficar salva, compartilha com pessoas que você conhece, que precisa desse insight, sabe? Às vezes a pessoa ela tá dentro de um ritmo frenético, acorda, trabalha, dorme, e não vê ali muito significado no que tá fazendo, não vê o propósito do que ela faz, não recebe um valor suficiente, e hoje, de repente, o que você começa como uma renda extra pode significar para você uma grande oportunidade até de transição, tá bom? Então é sobre isso que a gente está tratando aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo encontro. Sábado nós temos nosso próximo encontro, então acompanhe aqui para você se preparar, e sábado a gente se encontra aqui de novo. Simbora? Fiquem com Deus. Até mais.